Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo. Meu nome é Jéssica. E hoje a gente vai trazer para vocês nosso custo de vida atual aqui em Portugal. Então, roda a vinheta! A gente sabe, pessoal, que normalmente o que pesa muito para qualquer pessoa são as finanças. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como que está sendo o nosso ano de 2025 nessa parte. O primeiro é o arrendamento, porque querendo ou não, é o mais caro e hoje a gente paga 500 euros de arrendamento. Isso. Esse valor, se vocês forem perceber nos vídeos antigos, ele não alterou, né? Nós permanecemos pagando desde o momento que a gente veio para Coimbra. Nós estamos a contrato, uma coisa que nós sempre damos a dica que se você tem a oportunidade de vir e encontrar um arrendamento a contrato, pegue o a contrato. Nós já tivemos sem e com o contrato sempre dá uma segurança a mais. Dentro desses 500 euros, ele não é apenas o valor do arrendamento, ele já está incluso o valor da água, e apesar de a gente não ter acesso ao valor que nós gastamos de água, a gente sabe que é pouquinho o valor da água em si, então deve girar ali em torno, com as taxas e tudo mais, de 20 euros no máximo. Mas na luz, a gente sabe que a gente gasta bastante, porque tudo lá em casa é elétrico, né? Nosso boiler é elétrico, tudo que a gente gasta é elétrico, então ali a conta de energia deve ser mais cara. A nossa própria senhoria já falou que realmente o valor é um pouco maior nessa parte. O nosso segundo maior gasto hoje é com o carro, ele gira em torno de 320 euros, por quê? O nosso carro a gente financiou em 4 anos e a nossa parcela é 275 euros. Então, além dos 275 euros, a gente gasta em média 25 euros de combustível. Tipo, agora vocês vão falar, só 25 euros, não sei o quê, não sei o quê. Não, 25 euros é o que a gente tira dos nossos gastos em comuns, vamos dizer assim. Então, quem fica com o carro geralmente sou eu, vou trabalhar com o carro. Então, querendo ou não, esse deslocamento não sai desses 25 euros. Esses 25 euros é só para a gente sair e fazer nossas coisas necessárias do mês. Então, eu tiro do meu pessoal. Geralmente eu gasto entre 30, 35, 40 euros de combustível que eu gasto sozinho, vamos dizer assim, para ir voltar para o trabalho, fazer algumas coisas a mais. Então, a gente não coloca isso na conta. Isso vai sair do meu pessoal. São 275 da parcela, 25 de combustível, e o nosso seguro hoje está em torno de 62 euros. Então, a gente vai arredondar aqui 60 euros, a gente é trimestral, então a gente dividiu em 3, dá basicamente 20 euros por mês. Então, formou os 320 euros. Isso. E aqui a gente não está levando em consideração as outras coisas que a gente ainda vai pagar esse ano. Aqui é, por exemplo, a vistoria, aqui ainda vai entrar, porque vai ser nosso primeiro ano de vistoria. Tem outras contas que ainda vão entrar este ano, e vão ser necessário revisão e tudo mais, mas como a gente ainda não teve este gasto, não entraram aqui nesse valor total, né? Quem já teve esse gasto sabe que é necessário colocar aqui na ponta do lápis, mas como a gente ainda não teve, a gente não teve necessidade de colocar. Outro gasto que nós também temos bastante é o mercado. Claro, a gente sabe que consome boa parte da nossa renda. E querendo ou não, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Hoje, a nossa média de gastos é 240 euros de mercado por mês. Por que uma média? Porque, querendo ou não, a gente, durante esses 2 anos e meio, a gente conseguiu encontrar formas que fiquem melhor para a gente, com que a gente faça compras com menos frequência e também não gaste tanto, consiga tipo, um auxílio muito bom dos cupons que existem aqui, que é algo que auxilia muito. Sim. Então, querendo ou não, ficou em 240. Tem meses que a gente gasta menos, é uma média de 210, 220, e tem outros meses que a gente gasta um pouco mais, 260. Geralmente não passa muito de 260, mas 260, 270, vamos dizer aí, jogar um pouco para cima. Então, uma média de 240 euros. Exato, a gente, claro que somos só 2 pessoas, né, mas o que eu posso afirmar é que nunca falta nada dentro de casa, nós até mesmo conseguimos nos dar ao luxo de comprar coisas a mais, como a gente costuma dizer, besteiras, né, para ter também dentro de casa, não é somente o básico ali, mas essa técnica que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo que a gente está aqui, realmente nos possibilitou. Às vezes a gente vai no mercado com uma certa quantidade, né, que é a nossa previsão de gasto daquele período, e por conta dessa técnica que a gente desenvolveu, isso nos permite gastar bem mais do que a gente estava prevendo com aquele valor. Então, se vocês quiserem saber qual é essa técnica que a gente desenvolveu, que hoje permite com que a gente tenha essa previsão de valor, mas que a gente consiga realmente aproveitar muito mais com isso que a gente faz, deixa aqui nos comentários, porque daí a gente faz um novo vídeo explicando tintim por tintim para vocês e deixando essa dica também, ok? Exatamente, isso aí a gente nem vai comentar, né? Claro, né? A gente vê youtubers falando que gastam 500 euros por mês. A gente, assim, na nossa visão, é algo surreal. As pessoas gastar 500 euros, deve comer carne vermelha todos os dias, deve comprar só produtos de marca, sendo que, na nossa visão, não faz sentido, porque, querendo ou não, conforme você vai consumindo, provando, você vê que tem produtos de marca branca excepcionais mesmo. Então, isso, querendo ou não, é um pouco de provar, encontrar, escolha, é questão de gosto também, né?
Pode ser que uma pessoa não se adapte com nenhuma marca branca, tudo bem, eu entendo. Mas a gente tem que provar, né, querendo ou não. Que nem tem diversas coisas de marca branca que eu não gosto. Mas a gente foi provando diversos mercados e tem diferença. Chegou a algumas marcas brancas que, pra mim, é como se fosse o... Pra mim é basicamente igual o que tomava no Brasil, vamos dizer assim. Sim, mas quando a gente fizer esse outro vídeo pra vocês, caso vocês queiram, é claro, a gente explica bem, porque realmente é uma parte muito extensa e vai captar muita parte agora do vídeo. Mas, como a gente disse, é realmente algo que funcionou e que, assim, faz com que a gente economize muito dinheiro e, mesmo assim, faz com que a gente consiga ter muita coisa hoje na nossa despensa por conta dessa técnica que a gente desenvolveu. Exatamente. O nosso próximo gasto, querendo ou não, é a nossa internet fixa. A gente paga R$ 41,19 por mês. É um valor que está caro, né? Tá fazendo 2 anos que a gente está com esse contrato, então ele está acabando a fidelidade agora. A ideia é que a gente saia, que agora, querendo ou não, tem planos melhores, como entrou uma grande no mercado, aí no caso a Digi, né, fez com que criassem novos planos com valores muito, muito melhores. Então, hoje a gente ainda está fidelizado, é nosso último mês, mas a ideia é cortar esse custo pelo menos na metade, que é um custo possível. Na época que a gente adquiriu a internet que a gente tem hoje em casa, a gente tentou outra operadora, que chegou lá e falou que não conseguiu instalar, que era um pouco mais barato. Então, querendo ou não, tirando essa outra operadora, a gente foi para que a gente está hoje. E ela chegou, não era o melhor valor, mas chegou lá, instalou e pronto, acabou. O nosso próximo gasto, no caso, é dos nossos celulares, nossos chips, no caso, né? A gente gasta hoje 19 euros, tem o plano da Digi, que é nova, pago 7 euros e é ilimitado. Então, assim, falando referente a sinal, não é dos melhores, mas até porque eles compraram no WoW, né, se não me engano, né? Então, eles não eram fortes em Coimbra, aqui no centro do país. Então, mas eu já vi puxando cabo em diversos locais aqui, no caso agora a Digi, né? O valor é muito interessante, ilimitado 7 euros, tipo, é muito barato, mas supre, assim, 95%. Às vezes, eu vou tentar ligar o 4G e tá fora, mas é basicamente desligar e ligar novamente e já volta, não o celular, no caso a rede, né? No caso, e já passa a funcionar. Antes, eu e o Gustavo, nós tínhamos um plano pós-pago. Nós tínhamos dessa empresa que, inclusive, foi aqui, nós queríamos a internet fixa em casa, porém, nós começamos a ver que o valor estava muito, muito alto e fomos procurar alternativas. Então, a gente foi primeiro para a WTF, e hoje eu, por exemplo, permaneço com a WTF, porque também tem outras vantagens, como, por exemplo, o cinema, e logo em seguida entrou no mercado a Digi, que é uma empresa que trouxe uma revolução em relação a valores, não a cobertura, porque ela ainda não tem uma grande cobertura, mas literalmente em relação a valores. Em grandes empresas tiveram, hoje dentro do mercado português, também que se adaptar em relação a isso, para poder entregar e se comparar ao que o valor que a Digi estava entregando, porque literalmente foi uma vazão de clientes dessas outras empresas para a empresa da Digi, que queriam pagar menos, com uma cobertura razoável. Como o Gustavo explica, a cobertura da Digi hoje não é exemplar, mas é algo que é suficiente para que você consiga utilizar, já que a maior parte dos lugares tem Wi-Fi. Exatamente. Quando a gente chegou, a gente também não tinha muita opção, a gente pegou um de 3 GB por mês, a gente pagava 12 euros e qualquer coisa, mas agora, depois de 2 anos, a gente estava pagando 16 e pouco por 3 GB, tipo, extremamente caro. Mas a gente já sabia, estava esperando acabar a fidelidade também para vazar. Daí acabou a fidelidade, a gente foi para a WTF, que a gente já conhecia, sabia que era boa, ambos fomos, e era o que fazia mais sentido pra gente. A gente não falou, no caso eu pago 7 da Digi, a Jéssica paga 12 da WTF, é o que fazia mais sentido, com 20 GB, se eu não me engano. E só que depois que a Digi entrou no mercado, eles até triplicaram, né? Acho que seus 20 viraram 60, ou até mais, né? Acho que virou até 100. Eu tô com 100 agora. 100 GB. Então é 12 euros por 100 GB, é surreal. E a WTF tem muitos benefícios que pra gente faz sentido, porque querendo ou não, aqui o cinema é 8 euros, se eu não me engano, por pessoa, mas tendo WTF você consegue 2 cupons comprando um. Então por 8 euros a gente tem 2 cupons de cinema. É algo que a gente gosta de ir pelo menos uma vez por mês, ou no mínimo uma vez a cada 2 meses. Então já se dilui muito o preço aí, porque querendo ou não, a gente não tem que pagar 8 euros a mais para ir no cinema. Então se for tirar dos 12, basicamente fica 4 por mês, se for uma vez por mês no cinema. Acredito que a outra parte que também, não que seja custoso, mas que também é importante pra gente, é a parte de saúde, né? Eu tenho alguns problemas de saúde, que eu tenho muita sorte que sou coberta pelo SNS, não tenho nada a reclamar, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando um pouquinho mais sobre isso, mas ter um plano de saúde, né, um cartão de saúde, como aqui é chamado, é muito vantajoso. E hoje o nosso cartão de saúde, ele é o cartão de saúde da AMI, que ele custa 20 euros, agrega 6 pessoas, né? Nós só somos em 2, mas ao mesmo tempo ela também é uma ONG, então esse valor também é revertido para a ONG,
tem uma cobertura bem grande, porque é da RNA Medical, aqui em Portugal, então também, por exemplo, pode ser utilizado em grandes redes médicas como Hospital da Luz, CUF, Lusíadas, mas o mais importante é que se a gente precisa ir numa consulta dentro dos parceiros, a gente consegue pagar, por exemplo, 25 euros numa consulta de especialista, clínico geral. Então, se a gente, em vez de a gente ir no centro de saúde, ficar às 6 horas da manhã tentando uma consulta, se a gente passar mal, a gente consegue ir em algum outro lugar para ser atendido com o cartão de saúde. Então, esse gasto é algo que a gente tem todos os meses, né, que é o valor do cartão, mas que ao mesmo tempo nos resguarda em casos de emergência. E ainda nessa área de saúde, vamos para o próximo tópico. No caso, são medicamentos. Querendo ou não, a gente reserva 15 euros por mês para medicamentos. Basicamente, o que a gente compra são medicamentos necessários e tem uma ajuda do governo aqui muito grande, então são muito baratos. Então, geralmente, a gente nunca estoura esse valor. Acho que teve 2 meses, nesses 2 anos, aí que a gente gastou, sei lá, 17, 18 euros, mas muitos a gente fica em 5, 6, 10 euros. A gente, muito dificilmente, a gente gasta mais de 15 euros. Então, a gente reserva já um valor maior para caso venha ser necessário. Uhum. Sim, mas a gente sempre consegue controlar dentro desse valor, porque como eu disse, a gente sempre vai no médico e o médico dá a receita, né? E com a receita a gente consegue o subsídio do governo na maior parte dos remédios. É muito raro a gente comprar um remédio que não tenha subsídio. Então isso ajuda bastante. O lazer hoje a gente tira 100 euros pra gente passar um mês. Pra gente tentar ir onde a gente quiser, passear um pouco. Lógico, a gente sai mais final de semana. Então, querendo ou não, a gente tenta, geralmente, em uns 2 finais de semana, ficar um pouco mais tranquilo, ou fazer coisa em casa, ou em locais mais baratos. E daí a gente tira um final de semana pra ir, geralmente, em um local caro, que tipo é mais caro, que não dá pra ficar indo sempre, é algo que a gente gosta, a gente fazia desde o Brasil isso. Então, querendo ou não, a gente pegava um final de semana para ir aonde a gente quisesse, por mais que fosse caro. Então, a gente é um hábito antigo que a gente tem e que dá certo pra gente. Pode ser que para você, para muitas pessoas não dê, mas a gente tenta se controlar uns 2 finais de semana, tipo assim, no mais barato possível. A gente pega um para tipo não olhar para valores, tipo, a gente quer ir nesse lugar. Então vamos, pronto, acabou. Mas é um por mês isso. E daí geralmente é mediano. A gente não fica nem tipo no mais barato e nem mais caro. Então, geralmente a gente trata mais ou menos dessa forma. Geralmente, a gente não estoura esse valor. Tem alguns meses que a gente passa uns 10 euros, mas também tem meses que a gente não chega, fica mais tranquilo. Esse valor, geralmente, pra gente, fica bom, conforme a gente utiliza. E a gente sempre fica muito próximo desses 100 euros. Se a gente quisesse sair mais, logicamente, esse valor não daria. E aqui tem 2 dicas legais para você dar. A primeira, que quando a gente quer economizar, mas quer comer alguma coisa de fora, a gente utiliza o Too Good To Go, que é um aplicativo, uma aplicação aqui de Portugal, onde você consegue comprar de restaurantes, de locais que não vão vender mais aquela comida, não é uma comida estragada nem vencida, mas que não vai sair aquela comida naquele momento, naquele dia, e eles vendem muito, mas muito mais barato. Então, por exemplo, tem um hotel aqui em Coimbra, que é o Dom Luís, que, gente, a gente sempre compra comida lá, um jantar lá, café da manhã também, às vezes a gente pega, e é muito bom, assim, muito, muito bom. Carne, assim, maravilhosas, uma comida completa, dá para nós dois. Entrada, sopa, né, que é a entrada, vem a comida, ainda vem às vezes uma fruta de salada, de sobremesa e tudo mais. Às vezes vem os salgadinhos também. Vem salgadinhos de acompanhamento. A carne, geralmente, são carnes diferentes, que a gente não costuma, vamos supor, comer em casa, vamos supor, já veio carneiro, que é uma carne nobre. Eu não gosto, sim, desde o Brasil eu não gosto, acho meio forte, sim, mas já veio. Bem bacalhau, a Jéssica não gosta tanto, eu gosto bastante. Então são carnes não tão acessíveis, vamos dizer assim, carnes mais caras. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal mostrando Too Good To Go. A gente gosta, antes da gente estar aqui, no Brasil não tem, a gente já via sobre esse aplicativo, sim, e desde quando a gente chegou aqui em Coimbra, né, por causa que nos outros locais mais distantes não tem demanda, né? Então não tem restaurantes que participam do Too Good To Go. Mas desde quando a gente tá em Coimbra, é surreal o tanto que a gente já poupou, né? Que a gente já gastou e já poupou, né? Pelo Too Good To Go. Aqui em Lisboa, em Porto, sim, em certos lugares, você consegue ver que tem mais opções, né? Quando a gente foi viajar, a gente também economizou muito, porque o local era muito caro para se comer fora, então a gente utilizou muito o Good To Go. Então é uma dica que eu deixo para vocês, para poder economizar. E a segunda dica é também que em Portugal a gente tem a oportunidade de ter muita coisa gratuita, seja para adultos e seja para crianças. Tem muita coisa gratuita mesmo. Acompanhando o Instagram das cidades, o Facebook das cidades, eles sempre estão postando as atividades que vão ter naquele final de semana. Então você consegue saber quando vai ter o que, para poder levar e a família, né, para poder participar daqueles eventos. E é muito legal porque você consegue se distrair sem gastar nada, assim, literalmente sem gastar nada. É claro que quem tem criança às vezes precisa, né, levar alguma coisa junto, para as crianças comerem, às vezes elas vão querer ver alguma coisa aqui e outra ali, mas é legal isso. No verão é assim o que mais tem de atividade.
não falta atividade para se fazer no verão de forma gratuita em Portugal. E isso é uma vantagem muito grande, porque é seguro, tem muita coisa gratuita, cinema aberto, com coisas não antigas, não é filme antigo, não, é filme novo, que tá às vezes que saiu do cinema há pouquíssimo tempo. Então é muito legal e é uma coisa que literalmente é qualidade de vida. Exatamente, é algo, lógico que isso, vamos reforçar aqui, depende muito da região, né? Sim. Então, querendo ou não, Coimbra não é tão grande, vamos dizer assim, o concelho, e eles fazem muito para a população. Tem a questão do cinema, que a Jéssica comentou, eles fazem uma mescla ali, às vezes uns vídeos um pouco antigos, mas sempre tem estreias do ano, ou do ano passado. Então, vale muito a pena, a gente já viu que uns 2 filmes assim, a gente já pegou no Alma um evento de bolo de reis, que tinha bolos de reis daqui do país, de diversas regiões, gratuitos, só chegar, lógico, tinha milhões de pessoas, então a gente nem sabia do evento, a gente chegou no Alma, a gente já viu alguma coisa lá, e estavam iniciando a questão do bolo de reis, e a gente conseguiu provar vários. E lógico que não durou muito, durou o quê? Uns 30 minutos, 1 hora. Então, assim, foi muito rápido, né? E é isso que eu digo, você tem que estar realmente acompanhando para que você saiba o que está acontecendo naquele dia, para que você consiga participar, mas sempre tem eventos, tem peça de teatro gratuita, tem muita coisa em aberto. Como o Gustavo falou, vai depender muito de onde você tá, mas tem muita coisa gratuita fornecida pelo próprio governo, pela própria cidade, e é legal que você tenha acesso a isso. Nosso próximo tópico são compras de casa. A gente nomeia dessa forma, basicamente a gente utiliza 50 euros, é uma média, às vezes é um pouco menos, se a gente precisa comprar algo um pouco mais caro, a gente aumenta um pouco, a gente diminui um pouco, tem meses que a gente quase não gasta, a gente não gasta, vamos por fixo 50 euros. Dificilmente a gente passa desse valor, mas muitos dos meses a gente gasta menos do que isso. São coisas ou para casa, ou vamos supor, precisa comprar às vezes uma coisa para o carro, ou precisa fazer alguma coisa, a gente joga aí. A gente nomeou como compras da casa, mas gastos que não entram em outros tópicos, a gente basicamente joga aí. Por exemplo, são coisas mais aleatórias, por exemplo, precisou de uma peça para o carro, precisou de uma panela, uma toalha, um garfo, uma faca, vai para essa parte, um pano de prato, vai para esse gasto. E a gente cuida muito para que não saia desse valor que a gente pré-determinou, a não ser que seja algo que a gente realmente esteja precisando. Se não for algo essencial, a gente joga para o próximo mês. Então, não, esse aqui dá para esperar, próximo mês, não é algo urgente. Então tem por que a gente estourar o valor desse mês por uma coisa que não é urgente. Exatamente. Uma coisa que a gente viu que com o tempo você vai conseguindo as coisas, não precisa ter pressa, não precisa tudo pra hoje. Lógico que não tem panela pra você cozinhar, lógico que é urgente, né? Não tem prato pra comer, lógico que é urgente. Quando a gente veio pra cá, que apesar de ser tudo mobiliado, a gente não tinha. Então a gente fez o investimento dessas coisas, então básico a gente tem tudo. A gente comprou jogo de talher, jogo de prato, jogo de copo. Então, querendo ou não, mas panela são as da casa. Mas conforme tá passando o tempo, agora que a gente tá um pouco mais tranquilo, quase não tem coisa para comprar, a gente vai lá, joga uma panela, então já tem uma panela reserva. Então, querendo ou não, quando não tem algo, às vezes a gente inclui algo já para facilitar num futuro aí próximo, quem sabe, né? Tem uma coisa que acontece aqui, acontece acho que no mundo todo, e que a gente resolveu também tentar, que é jogar no Euro Milhões. No caso não é no mundo todo Euro Milhões, né, mas é o jogo, né? É jogar, é tentar. A gente não indica, deixando muito claro aqui, a gente não indica esse tipo de gasto, tá? É uma coisa que nós decidimos fazer para tentar. Mas é algo que a gente resolveu colocar dentro dos nossos gastos. Não era algo que a gente trouxe do Brasil, nem nada desse tipo, porque a gente não jogava lá. Mas a gente resolveu começar a jogar uma vez por semana no Euro Milhões. Tem 2 jogos por semana. São 2 jogos por semana. Basicamente assim, a gente queria tentar sorte, basicamente. Então a gente colocou um valor que pré-determinado que a gente ia gastar com isso, para não ultrapassar, e a gente tentou ver o que a gente acha que faz mais sentido pra gente. Vamos dizer assim, hoje, na nossa visão, o que mais faz sentido é o jogo do milhão. Porém, para você participar dele, é só jogando pelo Euro Milhões. Então a gente acabou decidindo, entrando num consenso, que a gente iria jogar no Euro Milhões. 2 jogos por semana, cada um são 2,50. Então tem mês que a gente gasta 20 euros e tem mês que a gente gasta 25 euros. Depende de quantos finais de semana tem, porque a gente geralmente faz o jogo final de semana, tem meses que tem 5 finais de semana, então daí são 25 euros. Se não, são 20 euros. E a gente fica nesse valor fixo, então não é algo, não, quero comprar mais uma raspadinha. Não. Desse valor é esse, é só pro Euro Milhões, só para tentar. Por que a gente faz isso? Querendo ou não, se você não tenta, você nunca vai ganhar. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar o jogo te dominar. Não ganhei, vou fazer 2 jogos. Não, vou comprar uma raspadinha também. Não, é isso, é só isso e é só isso. E eu nunca acreditei em jogos. A minha mãe já ganhou 2, 3 vezes. Então, querendo ou não,
é bom pelo menos participar. Eu lembro que logo que a gente iniciou o relacionamento, minha mãe queria tentar um negócio, eu já era de algum TV, era de algum canal de TV. E eu tava lá, a gente não ganha, não vai ganhar, não sei o quê, e minha mãe ficou insistindo. O Gustavo sempre desmotivava ela, e ela continua tentando, né? Mas ela sempre pedia assim, me ajuda aqui, não sei o que, ela, o Gustavo sempre desmotivando ela. E daí, no final das contas, a Jéssica que fez pra minha mãe foi sorteada, era um número aleatório que saía assim, então saiu o número dela, tipo, do Brasil inteiro. Saiu o número dela e ela ganhou um jogo de cozinha inteiro. Tudo novo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas. Eu não lembro mais o que veio, mas a gente botou na época. Completo, assim. Dava uns 8, 10 mil reais. Sim. Tudo novo, tudo embaladinho. E então, assim, por isso que a gente colocou esse gasto. A gente gasta semanalmente com isso, a gente joga nos mesmos números que a gente acha que faz mais sentido. E como tem que levar em consideração também que o Euro Milhões, por mais que você faça 5 números, que já é o mais difícil, o valor que você vai ganhar é ínfimo. Então, por isso eu falo pra Jéssica, é muito difícil ganhar muito dinheiro. E a gente não joga pelo Euro Milhões, a gente joga realmente pelo milhão, que você ganha um número toda vez que você faz um jogo de Euro Milhões. Então, assim, a nossa ideia é pegar o código do milhão ali e quem sabe um dia ser o nosso código. Sim. É essa a nossa linha de pensamento. Porque, sério, fazer 5 números no Euro Milhões é muito difícil, e mesmo assim o valor seria ínfimo. Você realmente só ganharia muito dinheiro com Euro Milhões se você fizesse 5 números e acertasse ou uma ou as 2 estrelas que você escolhe ainda. E aí seria um valor ok, aí seria um valor top. Se você acertasse pelo menos uma estrela, você escolhe 5 números e 2 estrelas. Então você teria que acertar os 5 números e ainda, no mínimo, uma estrela, para você ganhar já um valor top. Exato. A gente já ganhou algumas vezes algumas coisas? Sim, gente, a gente já ganhou. Mas como o Gustavo falou, são valores ínfimos. Então a gente continua jogando com essa expectativa de que o nosso número do Euro Milhões seja o número. Do milhão. Do milhão, exato. Então quem sabe, né? Um dia a gente suma daqui por esse motivo. E para finalizar, pessoal, é a nossa manutenção da conta bancária, né? Claro que existem várias contas que não têm manutenção, mas a conta que nós temos hoje, desde o momento que nós abrimos conta aqui em Portugal, ela tem uma manutenção, é uma manutenção baixinha, mas ela existe, é de 5,20 hoje, nós temos uma conta conjunta por motivos pessoais, mas esse é o valor que nós temos hoje que desconta sagradamente, né? Essa parte nunca deixará de existir, sempre vai cair esse descontinho lá todos os meses, que é a manutenção para que a gente consiga lá continuar utilizando a nossa conta. Exatamente. Então o valor fechou em 1.335, se não me engano, 1.336 euros. Vou deixar aqui embaixo aqui para vocês, se esse valor não tiver certo, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Não, mas é esse valor, não lembro dos cêntimos, então eu vou arredondar para cima aqui, 1.336. É a média que a gente gasta. A gente tem meses, querendo ou não, a gente passa um pouco, mas fica no máximo 1.400, mas muitos meses a gente fica abaixo disso, a gente fica em volta de 1.250, 1.300. Então essa é uma média, mas geralmente a gente fica no máximo um pouquinho acima, quase nada, porque querendo ou não pode ocorrer imprevistos, né, que não estão nas nossas contas, então quando tem imprevistos pode ser um pouco mais, mas geralmente é um pouco menos. Exatamente, e esse é um valor que a gente está em 2025, a gente percebeu que muita coisa, a gente já falou isso no vídeo anterior, aumentou dentro desses 2 anos e meio que a gente está aqui em Portugal, gente, bastante coisa aumentou. A gente pode falar um pouco mais pra frente sobre isso pra vocês, principalmente no mercado. A gente teve a sorte, como eu disse anteriormente, de não ter aumentado o nosso arrendamento, graças a Deus a Nossa Senhoria, porque ela tinha todo o direito por lei de ter aumentado, conforme aquela percentual, mas ela tinha esse direito. E até o momento ela não aumentou o nosso arrendamento, espero que ela continue com esse coração bondoso esse ano e não aumente. Mas outras coisas aumentaram. Gasolina, né, aumentou, nosso carro ele é a gasolina, a gasolina aumentou, as coisas no mercado aumentaram e aumentaram bastante, e isso vai pesando, né, porque isso é questão de inflação também, tudo aumentou para todo mundo, então é algo que vai pesando no final das contas. Né? Sim, a Nossa Senhoria é uma pessoa sensacional, querendo ou não, ela vê muito a questão das pessoas, tem o lado dela, né, que não, ela tá alugando, ela tem que ganhar alguma coisa, mas é tudo muito certinho, a gente vê pelas outras pessoas que vivem ali também, e às vezes ela leva 2 anos para aumentar, eu acho que esse ano ela vai aumentar, querendo ou não, mas assim, são valores ok, sabe, ela tenta prezar pelas pessoas também, tipo, ela vê a dificuldade que é pagar um arrendamento aqui, então ela entende isso, e querendo ou não, repassa só quando realmente, se ela quisesse, ela poderia anualmente, no percentual devido, né, ao ano. Mas não, às vezes ela passa 2, 3 anos sem aumentar para muitas pessoas que vivem ali, e daí faz o aumento. Sim, essa parte eu falo que a Nossa Senhoria foi um anjo que Deus mandou na nossa vida, porque é uma pessoa incrível, ela é portuguesa, caso vocês tenham dúvida,
Mas ela é assim, uma mulher muito... A gente teve a sorte de já poder ter um convívio maior com ela, não é só de ir lá e pagar o arrendamento, tá? Por isso que a gente tá dizendo isso. Mas ela é uma mulher extremamente forte, incrível, tem uma história de vida, assim, fantástica, gente, fantástica. Mas ela é o certo pelo certo, como eles dizem aqui. Então, é muito legal. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente tentou deixar aqui o mais explicadinho possível. Fora esses gastos, nós temos outros valores que nós também gastamos, mas isso é uma parte individual, né? Os meus gastos individuais e os gastos individuais do Gustavo. Porque nós dividimos exatamente assim, os gastos do todo e depois o individual de cada um, de nós dois. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um vídeo explicando melhor essa questão, como a gente faz a divisão, foi algo que a gente foi fazendo, a gente já meio que tinha no Brasil, mas aqui a gente foi aperfeiçoando, então querendo ou não, cada um tem seus ordenados, a gente tem o gasto em comum, que é esse que a gente passou para vocês, e daí depois o que sobra para cada um faz como quiser. Exato. Mas, pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Contem pra gente se vocês estão no Brasil ou estando aqui em Portugal, como que tá sendo o custo de vida para vocês, né? Tá sendo muito pesado? O que tá pesando mais? É o aluguel, né? O arrendamento? É as compras do mês? Como que vocês fazem mais ou menos essa gestão na casa de vocês? Deixa aqui nos comentários. E o que vocês acharam do nosso, né? Vocês acham que tá muito pesado? Tá muito barato? Em comparação do que vocês têm aí na realidade de vocês? E curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!